Bom dia a todos e a todas que estão aqui acompanhando mais uma live dessa série que o Grêmio Estudantil vem realizando. Meu nome é André Serena, sou estudante do terceiro ano do ensino médio e faço parte do Grêmio Estudantil. Essa nova live que a gente está fazendo hoje, que segue essa série sobre profissões, ela é extremamente importante porque a gente sabe do momento difícil que a gente está vivendo e da dificuldade que é acessar informações sobre o ensino superior, sobre faculdade, para tirar dúvidas. Então, a gente está trazendo diversos profissionais de diversas áreas para conversar com a gente, para tirar essas dúvidas que vêm eventualmente a ter, principalmente os alunos do terceiro ano, né? E hoje, como dia do historiador e da historiadora, a gente tem como convidada a professora Isabela, que é professora de história. Bom dia, professora, tudo bom? Bom dia, tudo bom? E você? Tudo certo, professora. É, Hoje a gente vai conversar então com a professora Isabela, que é professora de História. Muitos dos alunos e alunas conhecem a professora Isabela. Ela já está aqui com a gente no RUT há um tempo. Primeiramente, parabéns, professora, por essa data. É extremamente importante. A gente sabe como estudar História é extremamente importante para qualquer cidadão, para qualquer cidadã, para qualquer aluno. É extremamente importante para qualquer formação, né? Estudar o passado é vivenciar o nosso futuro também, né? Pensar no nosso futuro. Eu vou fazer algumas Exatamente. perguntas, professor, e aí a gente vai estabelecendo esse bate-papo, essa conversa, tá bom? É, então vamos lá. Professora, como que é a faculdade de História? Em qual universidade você fez a faculdade? Qual que é a rotina, assim? Como se forma a faculdade de História? Como que ela funciona? Bom, temos duas opções, né? Aí depende de qual é o direcionamento que o estudante, que o aluno ele quer seguir na sua vida e na sua carreira. Então, a faculdade de História, ela pode ter a duração de 3 ou de 4 anos. Se você faz a faculdade de 3 anos, você vai pegar o diploma, né, o certificado de licenciatura. Quer dizer que você vai estar habilitado a ser um professor de História de ensino fundamental e ensino médio. Se você fizer a faculdade de 4 anos, você vai também pegar o diploma, né, a habilitação de bacharelado. Aí, no caso, você vai poder também atuar como pesquisador. Então, os seus serviços vão poder ser contratados para fazer uma consultoria, para fazer uma pesquisa relacionada à área de história, né? Atualmente, as universidades federais, elas têm essas duas habilitações, né, a licenciatura e o bacharelado, e as faculdades particulares, as privadas, elas têm apenas a licenciatura. Caso você tenha a licenciatura e queira ter também o título de bacharelado, aí você pode cumprir mais um ano em alguma universidade ou até mesmo fazer uma especialização, uma pós-graduação, porque aí você se especializa em uma área e pode atuar como pesquisador naquela área, né? Então, tem ramo e tem a área de atuação para para as duas especificações, né? Tanto o bacharelado quanto a licenciatura. No meu caso, eu fiz somente a licenciatura, então eu não posso atuar como pesquisadora. Eu posso ser apenas professora, mas eu não acho que ser professor é ser apenas professor, né? Porque aqui na nossa função nós estamos ajudando os alunos a formarem as suas próprias opiniões, a ter o conhecimento de criar um mundo melhor para eles mesmos, né? Então, eu acho que a área da educação ela é desvalorizada, mas ela é de extrema importância. Então, eu gosto muito de ler, gosto muito de estudar, de pesquisar, eu gostaria muito também de atuar como pesquisadora, mas eu acho que a função que eu estou exercendo agora, nesse momento principalmente, ele é muito mais importante do que qualquer pesquisa acadêmica que eu vá fazer. Eu estudei num colégio salesiano, né, numa faculdade salesiana em Lorena, a Unisal. Foram 3 anos, então foi de 2004 até 2006. Em 2006 eu me formei e comecei a atuar como professora, inicialmente professora eventual, até eu fazer o concurso público do Estado de São Paulo,
O concurso foi no ano de 2013 e fui efetivada no ano de 2016. Então, desde 2016, 2017, eu estou aqui na Escola Ruth Coutinho como professora efetiva, e com muito orgulho, porque essa escola é maravilhosa também. Muito bom, professora. E a atuação de um professor, de uma professora, é a formação de qualquer um, qualquer outra. A gente pode escolher qualquer área da nossa vida. A gente vai precisar ter passado por um professor e uma professora. Então, esse papel que você exerce, eu acho que é o maior de todos os papéis que alguém pode exercer. E para ingressar na faculdade, a senhora fez algum vestibular? Como foi a forma de ingresso da faculdade? Na minha época, o Enem ainda não era tão forte como é hoje, né? Estava iniciando ainda o Enem, tanto que eu fiz o Enem, mas ele não tinha tanto peso na nota do vestibular. Então, eu acabei fazendo só o vestibular mesmo, da própria Unisal, eu fiz da Unisal e fiz da Univap. Eu tentei fazer da Unifesp também, mas não tinha tanta base, e acabei não passando. Eu passei na Univap, passei na Unisal e acabei entrando na Unisal. Então, foi o vestibular normal mesmo, e até que foi bem simples, não tinha tanta cobrança, né, como a gente vê as cobranças nas faculdades federais. A gente percebe um pouquinho menos de cobrança nos vestibulares das universidades privadas. Então, foi bem tranquilo, eu passei até numa colocação legal, e foram 3 anos maravilhosos da minha vida. A faculdade de História ela é muito enriquecedora, a gente não estuda apenas a história do Brasil, a gente estuda a história regional também, como eu estudei numa escola, numa faculdade do Vale do Paraíba, foi focado bastante a história regional, então eu conheci bastante sobre os bandeirantes aqui no Vale do Paraíba, né? Então, dependendo da faculdade que a pessoa ingressa, tem um foco específico, né? E no meu caso, foi o foco aqui da região do Vale do Paraíba. Mas a gente também estuda a geografia política e econômica, a gente estuda a história universal como um todo. E é muito engrandecedor. A gente tinha até lá na nossa turma alguns alunos que estavam na sua segunda graduação, tinha médico, tinha gente que fez faculdade de filosofia, porque a história, ela não é só uma área de atuação, a história é uma maneira de nós enxergarmos a nossa vida, passada, presente e futura. Então, muitos escolhem fazer a faculdade de História como uma segunda graduação para ampliar a visão, né, de presente e de futuro. E eu tenho uma referência muito próxima. Minha mãe cursa História, então é exatamente isso que a senhora falou. É uma experiência muito enriquecedora por isso. Você amplia de diversas formas, né, o seu conhecimento. Tem muita gente que faz História nem para atuar na área, mas é porque a experiência de fazer a faculdade de História enriquece seus conhecimentos em qualquer área. Eu mesmo pretendo fazer Ciências Sociais e pretendo fazer uma graduação de História depois, nem com interesse de atuar na área, mas justamente para ter essa base de conhecimento que é extremamente necessária. Uma pergunta, professora, que é uma pergunta que quem está no terceiro ano sabe que é uma pergunta, assim, extremamente complicada. A gente perde noites de sono pensando nessa questão. Como que a senhora descobriu que queria fazer História, que queria atuar na área de História, ser professora de História? Bom, a área da educação eu acho que está meio na minha veia, né? A minha mãe é professora também, agora aposentada, mas a minha mãe atuou como professora por vários anos, primeiramente de Química e depois de Física. Eu sabia que a área de exatas não era o meu campo de atuação, né? Tanto que a minha mãe foi a minha professora e eu ficava no limite, assim, de nota com ela. Ela até ficava brava comigo, mas ela sabia que eu sempre fui uma pessoa de humanas, né? Mas o que me fez me apaixonar por história foram duas coisas. A primeira, vendo filmes
Eu adorava assistir filmes de Indiana Jones e todos os arqueólogos, Tomb Raider, né, que o videogame já é um pouquinho mais antigo, né, do que os filmes, mas eu adorava assistir esses filmes que investigavam a história, né? E assim, o segundo motivo foi uma professora do ensino médio, que é recém-formada. Ela tinha bastante conhecimento, mas ela demonstrava que ainda estava aprendendo muita coisa. E eu pensava junto com ela, até conversava, falava, professora, eu quero aprender junto com você. Todas as coisas que você ainda está descobrindo, eu quero descobrir também. E aí foi onde eu me apaixonei mais ainda pela profissão de professora de história, não só na área de ser historiadora, mas no caso de ser professora de história. Eu queria ser, assim como ela, uma aprendiz constante de processos passados, de processos presentes e futuros. Então, foi aos pouquinhos, né, ao longo da minha vida, me apaixonando por esses filmes de arqueólogos e de historiadores, e também na questão da profissão professora, eu aprendi junto com a minha professora do ensino médio, se eu não me engano, do segundo ano do ensino médio, que ela demonstrava esse interesse em, mesmo já formada, continuar buscando cada vez mais conhecimento. E eu falei, eu quero aprender o tempo todo também. Tanto que, quando eu vou lecionar alguma aula, alguma disciplina, toda vez eu procuro, eu pesquiso, eu estudo, eu preparo a minha aula, e a minha aula nunca é igual para nenhuma turma e nenhum ano, porque é toda vez que eu vou falar alguma coisa, eu pesquiso antes, né? Então, surge uma notícia nova, aí eu mudo o meu foco de ensinar aquele assunto. Ser historiador ou ser professor de história é estar sempre estudando. Mesmo que a gente saia da universidade, a gente está estudando o tempo inteiro. E é isso. O estudo da história ele é contínuo, né? A gente vivencia a história o tempo inteiro, então a gente estuda ela o tempo inteiro. É uma coisa que acompanha a gente para o resto da vida. Não tem como estudar a história e parar em algum ponto. A história ela está acontecendo o tempo inteiro, então, de fato, quem se propõe a estudar a história tem que saber que vai ser uma vida inteira estudando, né? Porque a gente vivencia a história o tempo inteiro. Professora, se não fosse para a senhora ter feito história, a senhora teve alguma outra vontade, ou a senhora teve em mente em algum momento, alguma outra coisa que a senhora faria? Se não fosse história, eu seguiria tal caminho. A minha segunda opção no vestibular era turismo. Só que eu sabia que se eu fizesse turismo, eu ia estar direcionando para o turismo histórico. A história ela está presente na minha vida o tempo inteiro, né? Então, se eu não tivesse passado no vestibular de história, tivesse passado no vestibular de turismo, eu com certeza seguiria a linha do turismo histórico. Trabalharia em alguma agência de turismo, em alguma cidade histórica, para direcionar o povo, né, direcionar os turistas naquela construção do vilarejo, na construção da sociedade que eles estão visitando. Então, eu acho que não dava para eu fugir muito de história, não. A história está na minha vida, com certeza, 100%. Muito legal, professora. Normalmente, quando eu pergunto para alguém se existe uma segunda opção, normalmente é uma opção totalmente diferente da primeira. E a senhora Nazaré pensando na segunda opção que estivesse ligada à história. De alguma forma, teria que estar ligada à história. Agora, não vai ser uma pergunta, professora, que eu acho que é até uma pergunta um pouco difícil, porque ela é uma pergunta que eu acho que ela tem muitas respostas, né? Ela é muito abrangente. Mas, assim, no que vem à mente da senhora, qual a importância de estudar a história? Bom, para responder isso, eu vou citar um historiador inglês, ele se chama Peter Burke, ele falava o seguinte: a função do historiador é lembrar a sociedade daquilo que ela quer esquecer. Não tem como nós vivermos sem lembrar da história. Também vou citar a terceira lei de Newton: toda ação gera uma reação.
essa lei, ela não funciona só na física, ela funciona na vida como um completo, né? Então, tudo que nós vivenciamos hoje é consequência de alguma ação que foi feita no passado. E eu passo isso o tempo todo para os meus alunos, que nós estudamos algum assunto porque naquele momento que aquilo foi realizado, gerou-se uma consequência que nós sentimos até hoje, né? Então, se a gente for pensar na industrialização da Inglaterra lá no início do século XVI, se não houvesse essa industrialização, né, da Revolução Industrial, não existiria o capitalismo, que é o sistema político-econômico no que nós vivemos hoje e não sabemos viver sem, né? Então, entender o funcionamento do capitalismo na sua no seu princípio, lá na primeira Revolução Industrial, até hoje, faz nós conseguirmos viver completamente esse capitalismo de uma maneira a não ser, que não seja sobreviver, e sim viver, né? Hoje nós temos um sistema político que não nos ajuda muito a viver confortavelmente com o capitalismo, nós estamos sempre sobrevivendo, né? Então, identificar aspectos de alguma coisa nos permite trabalhar melhor a nossa compreensão do mundo hoje ou do mundo como ele será no futuro, né? Então, eu falo para todo mundo, não tem como a gente querer uma sociedade mais justa sem conseguir entender o que fez com que a sociedade chegasse no ponto que está hoje. E se nós não entendermos como a sociedade chegou no ponto atual, a gente não vai conseguir fazer nenhuma mudança, né? Então, as mudanças, elas só acontecem quando nós compreendemos aquilo que gerou a situação atual. Outras pessoas podem ter outras respostas para esse questionamento, mas eu acredito que, para mim, essa seja a única resposta. A gente só estuda a história para a gente conseguir compreender o que nos fez chegar nesse ponto para podermos gerar as mudanças. É isso, André, para mim não tem outra resposta. A história, ela precisa ser estudada, sem o estudo da história não existe mudança. E é exatamente isso, professora. Eu, particularmente, agora falo assim, na minha pessoa, enquanto aluno, enquanto cidadão André, eu tenho algumas críticas até em relação a esse novo modelo de ensino, que vai passar a ser colocado em prática no ano que vem, porque eu me preocupo com o acesso que os estudantes vão ter à história. Como que se constrói um futuro, como se diz que a juventude é um futuro de um país, se você não permite que essa juventude tenha acesso à nossa história, né? É inviável, é impossível. A gente não consegue realizar nenhuma transformação no nosso país, na nossa cidade, na nossa instituição de ensino, se a gente não parar para pensar primeiro na história que esse país viveu, na história que a nossa cidade viveu, na história que a nossa escola viveu. Então é isso. A história, eu acho que ela é a principal matéria para formar cidadãos. A história, eu acho que ela existe para nos formar para a vida mesmo, para o mundo, né? A gente ter acesso à história, ter acesso a nós mesmos, a nossa história enquanto brasileiros, a nossa história enquanto joseenses, a nossa história enquanto estudantes do Ruth Coutinho, né? A senhora citou alguns pontos da história. Eu amo a história, mas se eu pudesse anular o feudalismo da história, para mim seria ótimo. Qual linhagem assim, da história a senhora mais gosta e qual a senhora menos gosta? Assim, é mais maçante? Qual a senhora mais gosta e qual a senhora menos gosta? Bom, eu vou começar pelo pior, né? Não que seja pior, mas é que a gente tem habilidades para diversas coisas diferentes, né? Então, eu me sinto mais confortável falando da história atual, né? Da Idade Moderna até agora. Então, eu me sinto mais aberta a conhecer e entender mais aspectos da Idade Contemporânea. Então, eu gosto bastante do século XIX e do século XX, né? Então, na história do Brasil, eu adoro a Era Vargas. Eu amo a Era Vargas porque eu acho o Getúlio Vargas um cara incrível. Apesar de ter sido realmente um ditador e tudo mais, eu acho ele um grande estadista, né?
Ele era totalmente populista e ele sabia falar com o povo, não só com as massas populares, mas também com a elite, né? Então, um governante que consegue trabalhar essas esses dois aspectos da sociedade, ele conseguiu o seu objetivo, que é governar para todos, né? E ele não foi um carrasco como a gente vê em outros países, um ditador, né? Gosto também bastante do regime civil-militar, de 1964 até 1985, porque tem uma riqueza de informações muito grande, né? É um período com várias questões, então a gente consegue trabalhar bastante, a gente consegue destrinchar diversos aspectos. Então, da história brasileira, eu gosto bastante de Era Vargas e regime civil-militar. E o atual momento também não tem como a gente não gostar, porque está sempre em constantes transformações, né? E a gente precisa trabalhar bem o momento atual. Da história mundial, eu gosto também bastante do século XIX e século XX. Primeira e Segunda Guerra Mundial, os regimes totalitários, Guerra Fria e as demais ditaduras que aconteceram na América Latina. Eu gosto bastante desse assunto. Tudo que não é século XIX, século XX, já fica um pouquinho mais maçante para mim, né? Então, Brasil colonial é um pouquinho maçante, Idade Média também é um pouquinho maçante, mas se a gente voltar lá para a Antiguidade Oriental e Clássica, Egito, Grécia e Roma Antiga, já tem bastante coisa que a gente consegue trabalhar, principalmente no nosso cotidiano, né? A democracia grega, a República Romana. Então, tem algumas coisas que são um pouquinho mais chatinhas, trabalhosas, porque tem informação demais, e outras que são mais dinâmicas, como as guerras, por exemplo, né? Mas a gente consegue trabalhar a história de todos os momentos, né? Eu consigo resgatar a história para a nossa atualidade de qualquer momento. Eu consigo trabalhar Idade Média na nossa contemporaneidade, eu consigo trabalhar a Segunda Guerra Mundial na nossa contemporaneidade. Então, a história é legal por causa disso, porque ela é o passado, mas ela está totalmente presente. Não tem como a gente falar, aquilo que aconteceu ficou só lá. Não, toda ação gera uma reação. O que aconteceu lá tem as consequências agora. Então, quando eu mostro para os meus alunos que aquele pontinho que aconteceu lá, eles conseguem identificar no atual, nossa, a gente já mostra que nada para, né? Tudo se transforma, tudo é uma permanência. É isso, André. Exatamente isso. Eu estava até falando pro João agora, a parte que eu mais gosto da história é a parte a história do Brasil, em especial dos governos Getúlio Vargas. Gosto muito de estudar o regime militar. E é impressionante como a história, ela sempre, né, com personagens diferentes, com momentos diferentes, mas ela parece que sempre se espelha, né? Ela está sempre se repetindo, parece que é um ciclo, né? E a gente vê o nosso momento atual, como ele vivencia, né? Parece que vivencia situações que a gente já estudou em história. Então, eu gosto de dar muita história do Brasil por isso, que parece que a gente está sempre em constante renovação de personagens, mas vivenciando os mesmos enredos. Professor, a gente constantemente debate no ensino médio as lições que a gente vai tirar da escola, né? Eu estou começando a entrar nesse momento já meio bad de estar terminando a escola, começa a repensar tudo. E aí a gente, uma coisa que a gente sempre puxa na memória assim, é o que a gente vai levar de aprendizado. Não na parte curricular, né? Mas de aprendizado que a gente aprendeu com os professores, com os estudantes, com os funcionários, com a gente mesmo, né? Quando a gente entra num ambiente diferente, a gente acaba aprendendo até com a gente, fazendo coisas que a gente não sabia que a gente conseguiria fazer. E qual aprendizado a senhora trouxe da faculdade? Assim, qual lição a senhora diria? Essa lição eu aprendi antes da universidade.
A lição que eu peguei da universidade foi ser uma pessoa crítica, não pensar pelos outros, mas pensar por mim mesma. É, isso é o que eu mais peguei da faculdade, ser crítica. E aí a gente usa essa criticidade que a gente vai acabar tendo em todos os aspectos da nossa vida e transporta agora para o nosso momento atual, né? Hoje em dia, tudo é tecnológico, tudo é internet, tudo são redes sociais. Então, como que nós vamos ser críticos nessa era tecnológica, onde as informações estão à disposição o tempo todo, as informações se confundem, a gente não sabe o que é verdadeiro, o que é falso, como que eu vou criar o meu pensamento sobre algum assunto se a informação ela está o tempo todo ali sendo bombardeada nas nossas redes sociais. Então, a faculdade, ela me ajudou a ter um pensamento crítico, saber selecionar informações, saber onde pesquisar informações. Quando eu estava na faculdade, a internet ainda não bombava, que nem bomba hoje, não. A gente fazia as nossas pesquisas nos livros, ia lá na biblioteca da faculdade e pesquisava através dos livros que os professores indicavam. A internet era bem rasa, então não tinha tanta informação no Google, por exemplo, para a gente procurar. Isso me ajudou muito a ser crítica e selecionar as minhas informações. Hoje em dia, como que eu vou ensinar um aluno a ser crítico e selecionar as suas informações quando tem informação demais à disposição dele na internet? Então, quando a gente tem uma preparação para isso, a gente consegue levar para a vida, né? Então, eu acredito que se eu conseguir um pouquinho despertar nos alunos essa criticidade e essa seleção de informações, eles vão conseguir se dar muito bem na vida, né? Eu estava conversando esses dias agora não me lembro com qual turma, eu acho que é de primeiro ano de ensino médio mesmo. Você precisa saber aonde pesquisar as coisas. Mas como que você vai saber onde pesquisar? Os professores vão te ensinar o caminho, vão te mostrar o caminho, né? Não pesquisa uma coisa no Google e já entra direto no primeiro site que aparece na lista de pesquisa, porque às vezes aquele site ele pode ter uma fake news, né? Então, olha todos os enunciados dos sites, né? Procura os sites educacionais, que normalmente os sites educacionais eles contêm informações corretas. Se for um site de notícia, verifica se não é um jornal, uma imprensa já conhecida por seu sensacionalismo, né? Quando é alguma coisa, alguma informação de saúde, busca os sites ou os jornais que levam a informação dos órgãos regulamentados de saúde. Então, essas informações, elas precisam ser bem selecionadas, e quem que vai direcionar? Quem que vai mostrar para o aluno, ou para o familiar, ou para o amigo, qual é o site mais confiável? É sempre aquele que tem um selo de educação, um selo governamental, que é aqueles locais que estão comprometidos com a verdade, não alguma coisa sensacionalista, né? Então, essa crítica sobre aquilo que eu estou me informando, sobre aquilo que eu estou tentando descobrir ou ter conhecimento, foi o que eu peguei da faculdade. Os professores, eles mais ensinaram a gente a pensar criticamente ou pensar historicamente em alguma informação do que realmente contar um fato, né? Então, no caso, quando eu tive a disciplina de História do Brasil, a professora, ela não ficava contando fato por fato, ela nos mostrava a pensar historicamente, criticamente sobre um fato determinado, né? Então, na disciplina de História do Brasil, eu não aprendi toda a história do Brasil, eu aprendi a ler criticamente um fato sobre a história do Brasil. E é mais ou menos isso que eu tento mostrar para os alunos, que não é tão importante
a gente memorizar uma data, memorizar o nome de um rei, mas sim o que levou aquela sociedade ou aquele rei a fazer tomar aquelas atitudes, pensar criticamente. Essa foi a maior lição que eu tirei da faculdade. André? Professora, a senhora tocou no ponto sobre a questão da... Ah, tá. Gente, deu interferência no áudio da professora. Eu consegui entender o que ela estava, a resposta dela, né? Mas deu interferência no áudio agora aqui na live, mas ela já deve retornar, tudo bem? Enquanto isso, eu tava falando que a professora falou, né? Tocou no ponto sobre os sites que a gente acessa para ler as informações, os sites que a gente acessa para buscar informações. E é muito importante isso, porque a gente um momento, né, que as pessoas costumam chamar de era Z, que é a era mais avançada, né? E que esse avanço, por momentos, eles podem não vir como algo positivo, mas algo negativo também, né? Porque se todos nós temos acesso fácil às redes, às mídias sociais, pessoas também com intenções de divulgar, de espalhar notícias falsas, confundir as pessoas, confundir a opinião pública, elas também vão ter esse acesso fácil, né? Elas também possuem esse acesso fácil. Então é muito importante que a gente procure a credibilidade dos sites que produzem notícia. Como a professora falou, existem muitos sites sensacionalistas, sites que produzem informações sobre a ótica da sua opinião, né? Então, a notícia, ela é um fato, né? A notícia ela precisa ser um fato. A nossa opinião vai ser aquilo que a gente vai pensar em cima do fato. Mas a notícia, ela nunca pode ser confundida com opinião. A notícia, ela é o fato que ocorreu e a nossa opinião a gente vai dar em cima daquele fato. Então, então é muito importante que a professora Isabela falou sobre a questão dos sites que a gente busca, né? A gente está em acesso às mídias sociais, às redes sociais o tempo inteiro. Então, é muito importante que a gente tenha esse cuidado em acessar sites. A gente viu, quem acompanha o telejornal, quem acessa sites de notícias, viu que a justiça brasileira está numa força-tarefa, vamos dizer assim, para combater fake news, né, sites que disseminam fake news. Então, é muito importante a gente tomar esse cuidado do que a gente acessa, de onde a gente acessa, quais sites, buscar a credibilidade do site, buscar mais de um site, né, leem as notícias em mais de um site, para ver quais fatos realmente batem, busque provas, né? Normalmente tem muitas notícias que vêm acompanhadas de imagens, que vêm acompanhadas de vídeos. Muito importante que a gente acesse esses sites para a gente ter de fato, que chegue até nós de fato a notícia, o fato que ocorreu, e não a opinião de outras pessoas, que é válida, a opinião de qualquer pessoa é válida, mas ela precisa ser dada como uma opinião e não como algo que é noticiado e não como um fato, né? Eu não sei se a professora está me ouvindo, se ela consegue me ver, que eu gostaria de fazer outra pergunta para a professora.
Pode falar, André, estou ouvindo sim. Agora eu estou sem máscara que eu vim para uma sala sem aluno. Ótimo. Então, professora, a pergunta que eu gostaria de fazer é o seguinte: a gente vive, né, como eu tinha dito, essa era Z, né, onde todo mundo tem acesso fácil às informações, onde todo mundo tem acesso fácil às mídias sociais, e que, por vezes, isso não pode vir a ser algo negativo e não positivo, né? Porque o acesso fácil permite que as pessoas também sejam enganadas facilmente, né? A gente vive um momento extremamente delicado, né? Um momento pandêmico, onde as nossas desigualdades foram colocadas, né, à luz do dia, vamos dizer assim, onde as desigualdades ficaram claras para todo mundo, né? Infelizmente, a gente está vivendo uma realidade de que muitos alunos perderam perspectiva de futuro, né? Porque é de fato complicado num país em que a gente não sabe quando que todo mundo estará com as 2 doses, quando a gente vai, de fato, retomar a nossa vida, a normalidade, se é que existe a possibilidade de a gente voltar a uma normalidade, né? Eu acho que a vida ela não vai ser a mesma depois de todo esse processo, mas para os jovens que perderam essa perspectiva, que estão vivendo uma realidade totalmente difícil, que não conseguem pensar em um futuro, de fato. O que a senhora falaria enquanto professora, enquanto alguém que estuda história, que viu, que, né, leu, já estudou outros momentos tão difíceis da nossa história, o que a senhora falaria para esses alunos que sonham, mas que são inviabilizados de realizarem esses sonhos, essas vontades, e que podem, de alguma forma, através do conhecimento, através do estudo, chegar a esses objetivos, né? O que a senhora falaria enquanto professor? Olha, André, eu estava até conversando isso hoje, né? Foi um tema de uma aula minha com o primeiro ano do ensino médio, que é a atuação da juventude nos âmbitos político, social, cultural, econômico. Hoje, na minha idade, com 34 anos, eu não posso mais ser considerada jovem, porque eu já vivi grande parte da minha vida. Se Deus quiser, ainda vai ter uma boa parte de vida ainda para mim, mas quem tem um caminho mais longo a percorrer hoje em dia é a juventude. Então, as ações realizadas hoje vão gerar impactos na vida adulta dessa juventude. Então, se você está vendo que hoje a situação está difícil, que tem muitas injustiças, muitas desigualdades sociais, muita falta de oportunidades, tanto no mercado de trabalho quanto no sistema educacional, você tem que se posicionar. Eu até passei um vídeo para os alunos mostrando alguns momentos na história do Brasil em que a juventude se mobilizou para realizar mudanças. Por que é a juventude que precisa fazer essas mobilizações? Porque são eles que vão construir, colher os frutos das ações que são realizadas hoje, né? Então, a gente precisa ter esse momento de despertar no jovem a consciência de que a mobilização para um futuro melhor depende deles, e não dos agora adultos ou dos já idosos. Esses já viveram o seu momento. O momento agora é da juventude, para que a juventude, no futuro, colha frutos bons na sua vida adulta, né? O tema que eu estou trabalhando agora também com o 9º ano é a formação dos regimes totalitários antes da Segunda Guerra Mundial. E eu passei um vídeo que explica um pouco sobre o fascismo. O fascismo entrou na boca da garotada aí, de muita gente, ano passado, para falar do atual presidente do nosso país. Só que muita gente fala sem saber o que é. Então, não busca o conhecimento, fala porque o outro falou, porque escutou, porque recebeu uma corrente no WhatsApp, e não busca saber o que realmente é aquilo, né? E eu passei um vídeo para os alunos explicando todas as características de um regime fascista. Será que essas características, elas são identificadas mesmo no nosso governo?
ou se elas são identificadas em outros governos ao redor do mundo, né? Será que simplesmente ter uma característica de alguma coisa faz o governo conseguir atuar daquela maneira, né? Então, a gente precisa buscar o conhecimento, exigir que o conhecimento esteja ao nosso alcance. Como que o conhecimento vai estar ao nosso alcance? Como que as oportunidades estarão ao nosso alcance? Através da mobilização, os jovens se mobilizando, se integrando em movimentos políticos, movimentos culturais, né, através de uma música, né, um grupo musical, através de um grupo religioso, através de um grupo político. Qualquer engajamento faz crescer essa criticidade na cabeça da juventude. E essa criticidade vai gerar a mobilização, que vai gerar a mudança. Não existe mudança sem mobilização, né? É o que eu estava falando com os alunos hoje mesmo. Se uma situação é colocada e ninguém diz que é ruim, que não está legal, que precisa de mudança, essa situação ela vai ser posta em prática e vai ser realizada. Se isso gerar prejuízos para a população e ninguém falou nada contra, não tem como você questionar depois, né? Até tem como questionar, mas vai ficar muito mais difícil. Quando a gente fala para o pessoal, olha, fica atento à PEC tal, ao projeto de lei tal, assina um abaixo-assinado para tal coisa, é porque você precisa saber aquilo que vai mudar a sua vida. Então, um projeto de lei que altera alguma coisa, e essa coisa ela não é boa para uma parcela da população, a população precisa se mobilizar para que esse projeto de lei não entre como lei, né? E como que eu vou fazer isso? Sem me mobilizar, sem estar atento ao quadro político atual, sem estar atento à economia do nosso país. Então, a falta de oportunidades para a juventude, ela só vai persistir enquanto não houver mobilização social, onde a população, ela abaixa a cabeça, aceita, acata as decisões do poder público, né, do poder político, e não vai gerar as mudanças. As mudanças, elas precisam ser geradas através da mobilização popular, e a juventude que tem o maior interesse nisso tudo. Se a pessoa está desmotivada, ela precisa saber que essa desmotivação vai gerar prejuízos maiores no seu futuro. Então, acorda, sacode, vai pesquisar, vai se informar, volta para a escola e se engaja nos movimentos políticos, nos movimentos sociais, nos movimentos musicais, religiosos, culturais, todos os movimentos que você achar interessante para a sua vida, porque esse engajamento é que vai gerar as mudanças positivas para a sociedade futura. E o futuro é dos jovens, né, André? Você é o futuro, o pessoal agora do terceiro ano é o futuro que nós temos que contar hoje nesse engajamento, né, que a gente tanto cobra dos nossos jovens. Você está engajado, né, André? Sempre, professora, sempre. Ontem, inclusive, eu tive num ato contra a PEC 32, e é muito importante que os jovens entendam o que é uma PEC, que é um projeto de lei, o que é um decreto presidencial, que tudo, né, a nossa estrutura política, né? Eu brigo com a galera do terceiro ano, já tirou o título, vai tirar o título, dá para tirar online, que ajuda você a tirar o título, porque é cidadania, né? A gente, graças a Deus, assim posso dizer, a gente vive numa democracia, e eu acho que a gente precisa aproveitar dessa democracia. Tantos países, tantos cidadãos de outros países gostariam de viver numa democracia. Um exemplo disso é o Afeganistão, né? Acho que todo mundo está acompanhando o que está acontecendo no Afeganistão. Se que as pessoas pudessem olhar para uma urna eletrônica e dizer, eu vou depositar aqui o que eu penso, né? Quantos países gostariam de poder fazer isso? Então, eu acho que é muito bom que a gente aproveite que a gente tem uma democracia e exerça ela, né? E é isso, professor. Eu acho que a história ela vem justamente para isso, ela vem de encontro a isso, né?
a história sem a crítica, ela perde sentido, né? A história ela precisa vir acompanhada da crítica, ela precisa vir acompanhada do questionamento. A gente está encerrando nossa live, professora, e a gente está chegando, né? Está próximo, acho que tem 3 meses, 2 meses, para começar, né, essa temporada de vestibulares esse ano. Eu mesmo eu já me inscrevi no Enem, estou esperando abrir o vestibular da Bunesp para me inscrever na Bunesp também. E tem outros colegas que também já estão fazendo inscrições para vestibulares, já pediram taxas de isenções. Para quem é estudante de escola pública, não esqueçam, gente, todo estudante de escola pública tem direito à isenção das taxas de qualquer vestibular, tá? Seja do Enem, seja da FUVEST, seja da Bunesp, qualquer vestibular público que você for buscar, vocês têm direito à taxa de isenção enquanto estudantes de escola pública. E eu gostaria de saber, professora, qual dica você dá para os estudantes que estão aí se preparando? Eu mesmo lembro da prova do Enem, lembro que vou ficar 2 domingos, 5 horas sentado na carteira fazendo prova, já me dá frio na barriga, já me dá desespero. E qual dica a senhora dá enquanto professora para que a gente consiga chegar preparados para os nossos vestibulares e conseguir depositar ali o que a gente precisa para ingressar na universidade? Olha, no caso de história, eu vou falar o seguinte: não se apega tanto às datas, porque normalmente nas questões tem a data lá já falando. Então, não se preocupe em memorizar, por exemplo, que a Revolução Francesa aconteceu no ano de 1789. Não precisa se apegar a isso, porque normalmente o ano, a data, ele está presente no enunciado da questão, né? Mas se atente ao fato, né? O que aconteceu, o que levou a população a realizar uma revolução, o que levou um presidente a realizar um golpe, o que levou uma sociedade a viver um sistema econômico tipo feudalismo, né? Então, no caso, se você precisa estudar e pegar algumas dicas de história, é isso. Procura saber o que aconteceu, como que foi o fato e o que motivou aquela sociedade daquela época a agir da maneira X, né? Não se preocupa com o nome de pessoas, com datas, porque isso costuma estar presente nos enunciados, mas se envolve mais no acontecimento, né? E eu acredito que em história não é para você ficar com aquela cabeça de, eu preciso decorar, preciso decorar, não. História não é decoreba, história é você compreender as motivações, que aí você vai se lembrar com certeza do fato, né? Então, eu preciso saber quando que houve lá quando que começou a ditadura militar, né? Beleza, a ditadura militar aconteceu em 1964, mas não é importante saber que aconteceu em 1964. É importante saber como que a sociedade vivia naquele momento que acharam haver a necessidade de uma intervenção, né? Então, o momento que o mundo estava vivendo, o momento que o Brasil estava vivendo, como que era o presidente anterior. Então, essas compreensões do momento, das situações, fazem a gente ter o fato e conseguir responder as questões. Não se preocupa em memorizar, em decorar data e decorar nome de ninguém, tá? Tem algumas disciplinas que Então é isso, essa é a minha dica para o vestibular, tá? Não tem necessidade de decorar nada, não. E para finalizar, André, eu queria colocar a curiosidade sobre o porquê do dia ser agora, né? O dia 19 de agosto ser o Dia Nacional do Historiador. Nada mais uma pessoa que foi
importante para a história, né? Então, o dia 19 de agosto é o dia do aniversário de nascimento do diplomata e escritor pernambucano Joaquim Nabuco. Ele foi um dos principais líderes abolicionistas do nosso país, né? A gente sabe que quem aboliu a escravidão no Brasil foi a princesa Isabel, com a canetada dela lá em 1888. Mas antes disso, para que houvesse toda essa necessidade, né, de se abolir a escravidão no país, tiveram vários movimentos, várias pessoas envolvidas em um movimento para essa abolição, né? E o movimento o quê? O movimento jovem. Então, o movimento abolicionista foi composto por pessoas, escritores, filósofos, advogados, jovens que estavam engajados aí numa mudança social. Então, o dia 19 de agosto foi celebrado como o Dia do Historiador, para a gente lembrar que os jovens históricos, eles são as pessoas mais importantes para relembrarmos e para pensarmos que a nossa sociedade, ela se transforma através de uma mudança social e jovem. Ok, André? Professora, muito obrigado, professora. Foi muito bom ter esse papo com a senhora. Mais uma vez, parabéns. A arte de ser professor, de entrar numa sala de aula, é uma forma de resistir. Todo educador e educadora, quando pisa dentro de uma sala de aula, resistem, né? Resistem às dificuldades, à luta que é ser educador nesse país, em tempos de negação, em tempos de de negação aos fatos, né? De negação à ciência, de negação a tudo aquilo que é importante para nossas vidas, né? Em tempos que se nega a nossa educação, em tempos de sucateamento da nossa educação pública, celebrar o Dia do Historiador, celebrar o Dia da Historiadora é uma forma de resistir a tudo isso. Então, mais uma vez, parabéns. Parabéns pela dedicação em ser professora. Eu fico muito feliz de levar para a minha vida, para o resto da minha vida, o nome de cada professor e cada professora. Então, muito obrigado, parabéns mais uma vez. E é isso. Tem uma frase de um ex-presidente que diz o seguinte: se vocês não gostam nem da opção A, nem da opção C, nem da opção A, nem da opção B, seja vocês a opção C, né? Então, é o momento dos jovens se colocar na linha de frente para construir o futuro do nosso país, que é extremamente importante. É sobre as nossas vidas, né? É sobre tudo aquilo que a gente é. Muito obrigado, professor.